Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Tô Limpo hoje. Legal, eu sou o Anderson, adicto, né, em recuperação aí. Graças a Deus, ao meu poder superior, né, a minha família que não desistiu de mim. Venho me encontrando vivo e limpo aí há 6 meses e 25 dias, com a graça do meu poder superior, caminhando aí para meus 7 meses limpo, né? Mas o dia mais importante da minha vida é o dia de hoje, né? Que eu acordei bem, né? Disposto, vou sair para trabalhar agora, gravando esse vídeo aqui logo cedo, né? Pro canal. Tive um despertar de fazer esse vídeo em relação à internação, né? Quando é necessário a internação, né? Uma intervenção na vida do adicto, né? Às vezes a gente fica um pouco perdido, né? A família em si, né? Esse vídeo é bem voltado para a família do dependente químico. A codependência também é uma doença, né? Assim como a adicção é doença que afeta o adicto, a codependência afeta diretamente todas as pessoas que se relacionam, né, com o adicto. Né? Se você tem a concepção de que tem um familiar que tem a doença da adicção, com certeza você é um codependente. Né? Você também precisa de ajuda para entender e poder ajudar seu familiar. Por que a codependência, né, afeta tanto a vida de quem se relaciona com o adicto, né? Porque as pessoas que convivem com o adicto, né, convivem com o dependente químico, têm a tendência, né, de minimizar a situação ou maximizar a situação, né? É interessante, né, porque a minimização e a maximização são mecanismos de defesa da doença da adicção, né? São mecanismos de defesa que eu, como adicto, carrego comigo, né? Diminuir a gravidade de uma situação ou, né, aumentar a gravidade de uma situação, tudo ao meu favor, né? Então, a família do dependente químico tem que ser muito atenta aos sinais que o adicto apresenta, né? Perda de trabalho, descaso com o trabalho, descaso com família, não consegue manter relacionamento, né? Não consegue ter controle financeiro, porque o dependente químico no uso, ele vive um total descontrole emocional, físico e espiritual. Então, a tendência do adicto que está no uso, né, é começar a viver o descaso, né, descaso com a vida, descaso com a família, né, falta de compromisso, falta de comprometimento, a preguiça, né, e isso vai ficando evidente de acordo com a doença vai evoluindo. Então a família percebe uma mudança de comportamento, né, no adicto e fica observando aquilo e vai convivendo com aquilo e vai adoecendo junto com o adicto, né? E então ela vai se tornando codependente. A mãe começa a viver só para esse adicto, né? O pai começa a viver para esse adicto, deixa de viver a vida deles para viver em função do adicto, para viver em função de cuidar, de saber onde que está, saber o que está fazendo, se vai chegar vivo, se vai chegar morto, se está preso, né? E tudo isso gera um desgaste emocional nas pessoas que estão à volta desse companheiro ou dessa companheira que vive o processo da adicção ativa, né? E esse desgaste emocional causa na família um transtorno muito grande, né? Por exemplo, falando de mim, eu tenho 2 irmãos, né? Eu percebo que todo o meu tempo de adicção, né, eu roubei totalmente a atenção de toda a minha família para mim. E como ficam meus irmãos nessa situação, né? Quais são os sentimentos que meus irmãos têm em relação a isso?
ao ver a minha mãe dando atenção para mim, só para mim, né? Eu sou o filho mais velho, né? Eu deveria ser o exemplo, né? Eu deveria ser a pessoa ali que serviria de esteio, né? Mas não. Eu, nativa, né? Eu era o centro das atenções, né? Tudo, o mundo inteiro, né? O meu egocentrismo fazia isso comigo. O mundo inteiro girava ao meu redor. Então, a minha mãe, né? Toda a preocupação dela, toda a energia dela era voltada para mim, né? O meu pai, né? E meus irmãos acabavam que sentiam isso. Por que que eles sentiam isso? Porque, de certa forma, ao dedicar toda a sua energia em saber como que o Anderson estava, o que o Anderson estava fazendo, como que o Anderson estava no trabalho, se o Anderson estava trabalhando, se o Anderson comeu, se o Anderson, sabe? Então a gente começa a se tornar dentro da casa o centro das atenções, isso acaba afetando os outros familiares, né? E se não tiver uma ação de um poder superior, isso acaba afastando, né, algumas pessoas. E então eu percebo que eu adoeci a minha mãe, eu adoeci o meu pai, né? Eu adoeci meus irmãos, eu adoeci minha esposa. Eu tenho uma filha que vai fazer 3 anos, eu adoeci minha esposa, né? Eu fico imaginando a minha filha, imaginando se o papai vai chegar. Será que o papai vem hoje? Será que o papai vai sair do trabalho e vai vir para casa? Será que o papai não vai passar num bar? Será que o papai não vai parar numa biqueira? Será que o papai vai chegar aqui de a pé e deixar o carro na biqueira? Né? Quantas e quantas noites, né, isso aconteceu. Quantas e quantas noites eu não cheguei? Quantas e quantas noites eu abandonei para fazer minhas vontades? Então imagina, isso gerou um desgaste emocional, físico e mental na minha família e espiritual. Né? Então, consequentemente, eu adoeço as pessoas que estão em volta de mim. E pelo fato da família estar doente, começa a ficar mais difícil a detecção da adicção. Porque só é possível ver o problema de fora. Né? Quando o problema está instalado dentro da casa, fica difícil a gente perceber isso. Porque pelo fato de todos estarem doentes, né? Com certeza, a doença em si vai criar um mecanismo para proteger a doença. É onde que o pai, para o filho não sair, dá dinheiro para ele usar droga em casa. Para o filho não pegar dinheiro emprestado, ele empresta o dinheiro. Para o filho não andar a pé, ele empresta o carro. Então vai gerando um monte de facilitações e a família acreditando, né, por estar doente, porque doença em si é um auto-engano muito grande. A família acreditando que está ajudando, protegendo essa pessoa que é o centro das atenções, ela nada mais está fazendo que está alimentando o vício dessa pessoa. Né? Ela está alimentando a doença que é progressiva, eu começo a ter uma parcela, né, de responsabilidade na progressão da doença desse familiar meu. Né? Então é por isso que existem os grupos de apoio à família, porque a família também precisa se tratar. Como que eu vou ajudar alguém sendo que eu preciso de ajuda? Como eu vou estender uma mão sendo que é eu que preciso de uma mão estendida? Né? Então a família, ao perceber que tem um dependente químico, que tem um adicto dentro de casa, precisa ter atenção e ficar atento aos sinais, né? Aos sinais para conseguir pedir ajuda. Como eu ajudo esse familiar? Né? Hoje, pela evolução, a minha concepção, é muito difícil um dependente químico que já está há alguns anos, né, independente se ele está no uso direto, efetivo, ou se ele vem de recaídas e tenta ficar bem e recai, tenta ficar bem e recai. Eu acho muito difícil cortar a compulsão por o uso sem uma internação. Né? Não é impossível, mas eu acredito, no meu caso, por exemplo, né, ao iniciar o processo de uso, somente a internação consegue cessar o meu processo de compulsão do uso. Porque a partir do momento que eu começo a usar,
eu entro num processo que vai sempre me levar a usar de novo. Porque eu uso, arrependo, eu já usei droga chorando. Então eu vou lá, uso, né, e fico mal por ter usado. Isso me gera um sentimento, uma angústia, um arrependimento, uma sensação de fracasso tão grande que eu vou e uso de novo, né? Isso eu não penso em ninguém, eu não estou nem aí com ninguém, eu só quero remediar o meu sentimento. Eu já fiz um vídeo aqui, né, tá no canal aí, em relação de anestesiar meu sentimento. Então eu comecei a entrar nesse processo. Então por que é necessário? Porque quando a pessoa é retirada da sociedade, é colocada dentro de uma instituição de índole, de caráter, que trabalha os 12 passos de Narcóticos Anônimos, é o corte, né, desse processo de compulsão. Porque ela sai do meio do ciclo vicioso e estaciona. Porque dentro de uma irmandade, dentro de uma comunidade de índole, né, ele não vai ter acesso às drogas. Então lá dentro não tem como ele usar. E a partir desse momento, ele sem ter o acesso à droga, sem ter o acesso à fuga ali imediata do uso, né, ao refúgio do uso, ele vai começar a se deparar com ele mesmo. É onde ele vai ser retomado. O segundo passo vem falar que um poder maior poderia me devolver a sanidade, né? E ele vai trabalhar um primeiro passo lá, que vai mostrar para ele o fundo de poço, vai mostrar o descontrole, né? Vai mostrar as impotências, vai mostrar as reservas, né? E através do trabalho desses passos, como é um processo de 12 passos, ele vai retomando a sanidade. Aí sim, essa pessoa vai conseguir entrar num processo de recuperação. Então a família precisa de ajuda. A família só vai conseguir tomar essa decisão de internar, e muitas das vezes essa decisão vai ser tomada pela família. Por quê? O adicto, falando de mim, quando está num processo compulsivo e obsessivo do uso, ele não tem a capacidade mental de tomar decisões por si só. A única decisão que um adicto nativa toma e cumpre é sair, abandonar tudo e usar. Fazer o que tiver que fazer e usar. Deixar tudo para lá e usar. Essa decisão ele toma e faz. Mas são decisões destrutivas. Quando é preciso tomar uma decisão assertiva e construtiva, a doença em si tem uma série de mecanismos, né? Manipulação, substituição, racionalização, maximização, minimização. Ela usa todos esses mecanismos, né? Por exemplo, em cima da minimização, eu não estou usando tanto assim, as pessoas estão falando demais. A maximização, é porque eu tenho problemas demais, porque minha vida está uma bosta, né? Por isso que eu uso. Né? A manipulação, né? Onde ele passa a iludir pessoas em prol do seu uso. Né? A racionalização, ele tenta mudar algo de concreto para beneficiar o uso, né? Ele está vendo ali que a situação já não condiz com a realidade, né? Que ele está fazendo coisas insanas, que ele está prejudicando um monte de gente, mas ele passa por cima daquilo, faz vista grossa e continua usando, né? E sem contar a negação, né? Eu não sou doente, eu não preciso de ajuda, né? Eu posso parar, eu vou parar. Não vai parar, não vai parar. Os 3 caminhos da adicção ativa são instituição, cadeia ou morte, né? Eu já passei por 2 desses caminhos, só me resta a morte, né? Se eu voltar a usar, consequentemente, o meu fim será a morte. E, consequentemente, o fim desse familiar seu, se ele continuar a usar, o fim é a morte. Então, você precisa ajudar esse familiar, mas primeiro precisa entender o que é a doença da adicção, precisa entender que você está doente, né? A codependência é tratável, assim como a doença da adicção, ela pode ser estacionada, né? Mas assim como o adicto será um eterno adicto, você será um eterno codependente. É um tratamento diário, é um processo, não é fácil, mas essa é a realidade. Ou você encara essa realidade e faz alguma coisa para ajudar esse familiar seu, né? Ou você vai continuar vivendo esse processo deplorável, desgastante, né? Insustentável.
né? Então, fica a dica aí, o vídeo de hoje é em relação a isso, é a família, né? A família precisa estar atenta, precisa se tratar para conseguir pedir ajuda, né? É necessário sim internar, é necessário sim cortar a compulsão, né? Existem N casos de companheiros que conseguem ir passar, mas isso já eu só consigo, o único requisito para parar de usar drogas é o desejo de parar de usar, né? E esse desejo, muitas das vezes, ele não existe. Esse desejo, muitas das vezes, ele não existe. Por causa dos mecanismos de defesa da doença. Então, precisa de uma intervenção da família. Uma intervenção de retirar essa pessoa voluntária ou involuntariamente da sociedade e colocar dentro da instituição. Para cessar a compulsão, né? E lá dentro, cabe a ele se abrir a essa nova maneira de viver, aceitar e fazer o que é sugerido. E entender que ele tem uma extrema necessidade de se tratar, né? Mas sozinho eu não consigo. Família, sozinho eu não consigo. Vocês sozinhos não consigo. Busca ajuda, busca entender, busca pesquisar sobre a doença da adicção, busca entender o que acontece com vocês, por que que você vive esse martírio, né, da adicção ativa dentro da sua casa. Somente assim você vai conseguir ajudar esse familiar que está sofrendo, que está, né, no estado de degradação, né, está tendo uma morte assistida pela família, né? Que louco, né? Eu amo tanto o meu familiar, né? Ele é o centro das atenções aqui em casa, mas mesmo assim eu fico assistindo a morte dele, né? Preciso fazer algo. Tamo junto, força, fé e esperança, né? Até o próximo vídeo, deixe seu like, né? Aperte o sininho lá e se inscreva, compartilha, né? Me ajude a ajudar, né? Tô limpo só por hoje aí, né? Com a graça de Deus, e eu quero mais gente nessa caminhada comigo, né? Assim como eu, existem milhares, dezenas e centenas de milhares que estão usando essa programação aqui, né? Essa programação aqui que funciona. Só por hoje funciona, um dia de cada vez. Tamo junto, força, fé e esperança. Família, sozinho eu não consigo, eu preciso de ajuda. Tamo junto, um forte abraço, companheiro Anderson aí. Canal Tô Limpo Hoje, né? É possível sim viver feliz sem as drogas. Força!